Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou agora há pouco, nesta segunda-feira, dia 13 de junho, a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E terminou com um duelo de G4. O Sport, quarto colocado, em Recife, lá na Ilha do Retiro, recebeu o Grêmio, quinto colocado. O Grêmio precisava vencer para entrar no G4. O Grêmio não consegue entrar. E o Sport precisava vencer para tentar se aproximar do trio Cruzeiro, Bahia e Vasco. Não deu nenhuma coisa nem outra, 0-0. O Sport criou as melhores chances de gol, mas acabou não fazendo. O Grêmio sentiu muita falta, eu entendo, do Diego Souza e ficou no 0-0. Sport, quarto colocado dentro do G4, tranquilo, 19 pontos. Grêmio, quinto colocado, próximo com 18, mas não entra no G4. E olha, esse jogo era duelo valendo a quarta colocação, o Sport levou a melhor, mas o trio Cruzeiro, Bahia e Vasco vai bem, obrigado. E com um detalhe, hein? O Bahia venceu fora de casa, chegou aos 25 pontos, manteve a segunda colocação. E olha, no principal jogo desta rodada da Série B, domingo, Maracanã lotado, mais de 64 mil torcedores. A torcida do Vasco fez um espetáculo, a torcida do Cruzeiro compareceu em grande número. Jogo muito bom, o Vasco venceu por 1-0 o gol do Getúlio. O Vasco continua sendo o único time invicto. E o Cruzeiro, apesar de ser valente, de correr atrás o tempo todo, perdeu, mas segue tranquilo na primeira colocação. Cruzeiro 28, Bahia 25, Vasco 24. Esses três estão dando sinais que vão subir e vai sobrar só uma vaga. Será? São 12 rodadas, num total de 38, muita coisa para acontecer ainda, claro, mas esse pelo menos é uma sinalização neste momento da competição. Antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ative o sininho, em cada novo vídeo você vai sendo avisado e principalmente dê sua opinião, dê sua informação, para a gente trocar aquela ideia que a gente faz muito no Twitter, Luiz Ademar JR. E é justamente nessa troca de ideias que eu quero começar o meu boletim de hoje da 12ª rodada. Lembram que na rodada passada, no vídeo passado, eu enalteci o ataque do Cruzeiro, que ao lado do Operário com 14 gols era o melhor do campeonato. E amigos, principalmente torcedores do Bahia, torcedores do Operário, me escreveram falando: Ademar, o Operário também tem... desculpa, o Criciúma também tem 14 gols junto com o Operário e junto com o Cruzeiro. E o Bahia, os torcedores do Bahia ficaram bravos comigo. Esqueci, realmente, além do Cruzeiro e o Operário com 14, o Bahia e o Criciúma também. Então já vou passar no início desse boletim tudo atualizado. O Bahia agora é o melhor ataque isolado da competição. Com o gol marcado, ele venceu por 1-0 e foi a 15. É o melhor ataque. E a melhor defesa é a do Grêmio, que sofreu apenas 4 gols. O melhor saldo de gols, no prós contra é o Cruzeiro, que tem realmente no desempenho entre um e outro o melhor saldo de gols. Então, Bahia, melhor ataque, melhor saldo do Cruzeiro e melhor defesa do Grêmio. Perfeito? Então é isso. Vamos começar falando do grande clássico de primeira divisão, de dois gigantes do futebol brasileiro, que foi um espetáculo no jogo de domingo. Maracanã lotado, merecem essas camisas fortíssimas. O Vasco venceu por 1-0 e o Vasco jogou com o Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, depois entrou o Everton, Quinteiro, depois entrou o Danilo Boza e o Anderson Conceição e o Edmar. Yuri, Matheus Barbosa, depois Juninho, Nenê, depois entrou o Palácios, o Gabriel Peck, Figueiredo, Getúlio, depois entrou o Raniel. O técnico foi interino, o Emílio Faro, que está entregando o cargo com 2 vitórias, hein? Ele foi interino, vou lembrar que o Zé foi pro Japão, e agora o Flamengo anunciou hoje, nesta segunda-feira, o Maurício Souza. O Maurício Souza, o cara vencedor nas categorias de base do Flamengo. Tem torcedor do Vasco que torceu o nariz e tal, mas esse foi o time que enfrentou o Cruzeiro. E o Cruzeiro perdeu com Rafael Cabral, aí os seus 3 zagueiros, Zé Ivaldo, Oliveira e Giovani Jesus, depois entrou Rafael Santos, Léo Paz, depois entrou Rafael Silva, William Oliveira, Neto Moura, Canezin, que foi a surpresa do Pesolano, depois entrou Machado e Bidu. Já depois Daniel Júnior e Edu.
Bom, confesso que eu não gostei muito da escalação do Cruzeiro para esse jogo, né? Você barrar ali, depois de uma partida, o Rafa Silva, enfim, mas eu não tô lá a semana toda para acompanhar treino e tal. O Pesolano fazendo um trabalho espetacular no Cruzeiro, sabe o que fez. Não gostei, sinceramente, do Canezinho ali no meio-campo, enfim. Mas é uma opinião de quem acompanhou o jogo e tal. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: o jogo começou principalmente com jogadas aéreas. Logo nos 10 minutos iniciais, o Vasco incomodou com as bolas aéreas. Depois, também na bola aérea, com o Edu, o Cruzeiro no primeiro tempo criou uma boa oportunidade. Então o jogo ficou assim, até os 23 minutos do primeiro tempo, quando o Peck toca para o Nenê cruza na medida, o Getúlio, mais esperto do que a zaga do Cruzeiro, fez 1-0. O Cruzeiro valente, pensei, o Cruzeiro vai dar aquela sentida, Maracanã lotado, que nada, Cruzeiro valente, tentou o gol de empate, teve até uma boa chance com uma falta cobrada do Bidu, mas no rebote ali, quando o Edu foi finalizar, estava impedido, mas o Cruzeiro terminou em cima. Veio o segundo tempo, e aí o Cruzeiro foi para cima, o Vasco marcou, preferiu mais o contra-ataque, a gente percebeu um jogo mais truncado, mas de duas equipes transpirando o tempo todo, correndo atrás do resultado. O Vasco, inteligente, sabe do poderio do Cruzeiro, ficou um pouco mais atrás, suportou a pressão ali, né? E acho que a melhor oportunidade mesmo de gol surgiu com o Machado. Machado, que tinha entrado no segundo tempo, os 42 minutos do segundo tempo, ele deu uma paulada ali, a bola passou raspando. Moral da história: no duelo de dois gigantes, deu Vasco, que vai fazer, claro, no jogo de volta, o Cruzeiro lotar o Maracanã foi lotado, lotar o Mineirão e tentar dar o troco. Mas olha, pelo futebol que eu gostei aguerrido do Vasco, e pelo que eu venho acompanhando e falando para vocês do Cruzeiro, jogão, jogão. O Cruzeiro, falei para vocês que eu acredito que vai subir. Ah, 12ª rodada, Ademar, faltam 26. Tudo bem, para mim vai subir. O Vasco está dando esses sinais também. E o Bahia também. Veremos. Gostei do jogo. E é claro, com duas camisas como Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco, ia dar nisso mesmo. Bom, Cruzeiro 28 pontos, o Vasco na terceira colocação com 24. 4 pontos ainda do Cruzeiro, que está ali sossegadão, né? E aí, se você está falando de dois jogos do Gigante, vamos falar também do Gigante Bahia, né? O Gigante Bahia, eu até fiz algumas anotações aqui, porque eu tinha falado que o Cruzeiro, quando venceu o Operário é time tinhoso. O Bahia foi jogar com o Operário lá em Ponta Grossa. Olha, suou, o Operário deu trabalho, o Bahia também, tudo caminhava ali mais ou menos, com até um empate e tal. O Guto Ferreira começou a mexer no time e colocou Jacaré e vai para cima, vai para cima. Moral da história, aos 35 do segundo tempo, o Mugni teve até um desvio, fez 1-0 para o Bahia. Vitória importantíssima. Bahia manteve os 25 pontos, agora manteve a vice-liderança, colou 3 do Cruzeiro, mas Cruzeiro 28, Bahia 25 e Vasco 24 já estão se afastando. Veja que eu falei do 0-0 do Sport, o Sport tem 19, 5 atrás do Vasco, 6 atrás do Bahia e 9, o quarto colocado, atrás do Cruzeiro. Então vejam que os três já estão querendo daquela disparada. A briga, me parece, pelo menos tudo indica que Sport, Grêmio e quem chegar aí. Porque Cruzeiro, Bahia e Vasco não dão sinais de que vão ficar, não. Bom, vamos também falar com o seguinte: a Série B tem um novo artilheiro, tá? E esse artilheiro é do Luca, da Ponte Preta, que tá penando. Ora na zona do rebaixamento, ora fora da zona do rebaixamento. Ora na zona do rebaixamento, ora fora da zona do rebaixamento. A Ponte Preta perdeu do Londrina por 2-1 em Campinas, gente. Jogo com muita expulsão. Eu anotei aqui, ó, o Thiago Oliveira da Ponte foi expulso, o Bernardo também, o Gabriel Santos foi expulso. Aí o técnico da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos, junto com o Edson Sabiá, o preparador de goleiro do nosso, foi expulso também. Jogo complicado. Aí o Matheus Lucas fez aos 28 do segundo tempo 1-0 para o Londrina. Londrina estava em vantagem, fez com o João Paulo. E aí o Luca, já nos acréscimos do segundo tempo, descontou para a Ponte. Moral da história: o Luca foi para 6 gols, é o artilheiro isolado da competição. Diego Souza não jogou, tem 5.
E o Gabriel Poveda do Sampaio, que fez um gol e perdeu um pênalti, também tem 5. Então, o Luca da Ponte Preta é o novo artilheiro isolado da competição. Tá? Olha, o que a gente pode falar também? No seu mando de campo, o Tombense venceu mais uma em casa. Fez 2-1. E fez 2-1 com 2 golaços. Um do Everton Galdini e outro do Ciel. E fez em cima do CSA. E por que eu estou falando desse resultado? Porque caiu um treinador. O Mozart, do CSA, foi demitido. Então, o Tombense, bom resultado. Fora de casa, ele chegou na 7ª colocação, hein? 7ª colocação com 16 pontos. O CSA, 15º com 13. E por estar próximo da zona do rebaixamento, mandou embora o Mozart. Vamos ver quem vem aí. Dizem que vem o Matheus Silva, mas é claro, eu vou acompanhando para ver o que acontece. Outro que saiu da zona do rebaixamento, quem saiu da zona do rebaixamento foi o Ituano. O Ituano que foi jogar com o Brusque, lá em Brusque, em Santa Catarina, e fez 1-0. Né? Fez 1-0, gol do seu artilheiro. O Papagaio, vocês lembram do Papagaio? É o Rafael Elias agora. O Papagaio, quando era da base do Palmeiras, o Rafael Elias fez o gol do Ituano. O Ituano, com esse resultado, ele foi a 13 pontos, saiu da zona do rebaixamento e com 13 pontos ele foi na 14ª colocação. E o Brusque, que estava ali tentando, né? Estava ali tentando colar no G4, o Brusque com os mesmos 13 pontos do Ituano tem uma posição acima, está na 13ª colocação, né? Já o Náutico, né? O Náutico, perdendo do Sampaio Correia, voltou para a zona de rebaixamento. Foi jogar lá com o Sampaio Correia no São Luís do Maranhão, 2-0 para o Sampaio, Pimentinho e o Gabriel Poveda, que perdeu um pênalti e depois fez um gol. O Gabriel Poveda é vice-artilheiro agora com 5 gols. O Sampaio, numa maneira tranquila, nono colocado com 15 pontos, 4 do G4, e o Náutico voltou para a zona do rebaixamento com 12 pontos. Situação confusa do Náutico também, hein? E quem entrou na zona do rebaixamento, além do Náutico, foi a Chapecoense, pela primeira vez. A Chapecoense no duelo com o Brusque, duelo catarinense, jogando em Chapecó, chegou a abrir 2-0, gente. Fez 2-0, eu até anotei aqui, ó, com o Léo de cabeça e o Ryan contra. 2-0. Ainda no primeiro tempo, o Claudinho descontou. Aí no segundo tempo veio o Wagner, no goleiro, acabou marcando um gol contra, num bate-rebate ali, e o Marquinhos Gabriel virou. Virou para o Criciúma, que virou o 6º colocado com 16 pontos, 3 só atrás. 3 só atrás do G4, do Sport. E a Chapecoense foi para a zona do rebaixamento com 12 pontos, 18º colocado. O detalhe é que a Chapecoense tem um jogo a menos que o Londrina. Se ela vencer, ela sai. E se o Londrina vencer, ele cola no G4. Olha como o Londrina do Adilson Batista cresceu, hein? Cresceu e cresceu muito. E aí, para a gente finalizar essa rodada, teve o duelo paulista do Guarani contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino chegou ali no G4, brigando pelo G4, saiu do G4, enfim. Aí foi despencando. Perdeu agora do Guarani, que era a lanterna. O Guarani era o lanterna, mas foi lá jogar com o Novo Horizontino. Rodrigo Andrade e Matheus Pereira fez 2-1. O Cléo Silva descontou. O Novo Horizontino, 12º colocado, 14 pontos, caiu bem ali do G4. E o Guarani, apesar da vitória, saiu da lanterna, mas é o 19º colocado com 12 pontos. Então, situação confusa do Guarani também. Só para a gente recapitular, Cruzeiro, líder, 28, Bahia, segundo colocado, 25, e Vasco, terceiro colocado, 24. Esses três estão se afastando. Quarto colocado, o Sport com 19, o Grêmio com 18 colado, sonhando Criciúma, Tombense, e tem que lembrar do Londrina. Londrina tem 15, mas tem um jogo a menos, pode ir a 18, um ponto só atrás do Sport. Então a briga do quarto para baixo. Os três lá, Cruzeiro, Bahia e Vasco, estão disparando. E na zona do rebaixamento, saíram Ituano e CRB, né? Saíram com tranquilidade. O CRB que ganhou do Vila, o Lanterninha Vila, por 1-0, o gol do Anselmo Ramon. O CRB foi a 11, 14 pontos e o Vila foi a lanterna com a vitória do Guarani com 10. Então a gente tem Náutico entrando na zona do rebaixamento com 12, Chapecoense entrou na zona do rebaixamento 12, mas tem um jogo a menos, Guarani com 12 também, zona de rebaixamento, e o Vila, hein? Que situação do Vila. Lanterna com 10 pontos apenas. Bom, vamos falar da 13ª rodada, que já começa amanhã, terça-feira às 19 horas, Bahia e Chape. Olha o Bahia aí, vencendo pode igualar o número de pontos do Cruzeiro. A Chape desesperada, hein?
O Gilson Kleina tá balançando no cargo. Jogo dificílimo com o Bahia lá em Salvador. Depois, quarta, dá uma pausinha, essa 13ª rodada, vem jogo na quinta, Cruzeiro e Ponte. Cruzeiro defendendo a liderança, tranquilão ali, querendo se reabilitar, em cima da Ponte, que está ali, ó, primeira posição acima do zona de rebaixamento. Apanhou do Cruzeiro, certamente vai entrar na zona do rebaixamento. Jogão para o Cruzeiro e importantíssimo para a Ponte. Esse jogo é no feriado agora, quinta-feira santa, né? Quinta-feira da Paixão, né? Corpus Christi. Cruzeiro e Ponte, 16 horas no Mineirão. Às 20 horas tem o Lanterninha Vila recebendo o Operário. Depois tem jogo na sexta, 19 horas, Criciúma e Brusque. Outro duelo catarinense. 21h30 de sexta-feira, CRB e Ituano. Dois times ali do meio da tabela, dois times que saíram da zona do rebaixamento. Aí no sábado a gente tem o Grêmio recebendo o Sampaio. Olha a oportunidade aí, tudo bem que o Grêmio joga em casa, mas se o Sampaio vencer, ele iguala o Grêmio colando ali no G4. Jogo importante. Londrina e Vasco. Londrina e Vasco e Londrina. Londrina tem um jogo a menos. Vamos lembrar, se ele vencer esse jogo a menos, ele fica um ponto do G4. Ele vai enfrentar um time de G4 que vem de uma vitória maiúscula diante do Cruzeiro. Jogão também, hein? Esse jogo Londrina e Vasco é no sábado às 16 horas. Sábado às 16 horas também Novo Horizontino e Tombense. Dois times do meio para baixo da tabela. Aí a gente tem sábado, 18h30, clássico pernambucano, Náutico Sport. Náutico zona de rebaixamento, Sport no G4. Duelo dos opostos. E a gente finaliza no domingo de manhã, no duelo entre Guarani e CSA. Guarani vencer, ele sai da zona do rebaixamento e empurra o CSA. E o CSA vencendo, deixa o Guarani lá e se afasta. Jogo importante também. E claro, domingão, depois desse jogo das 11 horas, eu venho para passar todas as novidades para vocês da 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos, principalmente a Cruzeiro, Bahia e Vasco, que parece que vão se afastando. Até a próxima!